Dá pra ouvir? Ó. Ai, sim. Deus é o vencedor. E adoramos por isso. Agora, nós somos, viu? O nome de Deus é infalível. Essa música, minha gente, eu estava ouvindo ela ontem e me fez uma reflexão sobre a situação do Brasil, né? E aí veio para mim também a palavra de Atos 16:25, que é a história de Paulo e Silas. Tô bonitinha hoje. Tô bem ajeitadinha, né? Já passei meus produtos, ó. Lavei o rostinho com um sabãozinho próprio. Já botei minha vitamina C e o cremezinho para a área dos olhos, porque nós temos 44 anos, né? E não podemos deixar as pelancas aparecerem assim do jeito que quer, na hora que quer. Até porque Jesus disse para mim que eu ia rejuvenescer 10 anos. Então, quando apareceu um fio branco aqui, eu disse: tu tá repreendido em nome de Jesus, que não é o teu tempo. Ponto final. E eu creio. Então, a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas foi preso injustamente, inocentes, né? Por quê? Porque eles oraram por uma pessoa que era adivinha, né? E aí ela foi libertada do mal, né? Que estava sobre ela. E os donos dela, que lucravam com isso, não gostaram. E por isso Paulo e Silas foram presos, né? Eu vou ler aqui um pouco para vocês de um resumo sobre isso. Em Atos 16:25, encontramos o relato de um momento crucial na prisão de Paulo e Silas em Filipos. O versículo descreve que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus enquanto estavam presos em correntes. Apesar das dificuldades e da injustiça de sua prisão, eles mantinham uma atitude de louvor e adoração. Por que eles mantinham esse posicionamento? Porque é o que traz paz, porque é a certeza que Deus vai ouvir e que Deus vai intervir, né? Porque quem confia no Senhor sabe que Ele não é um homem de mentiras, né? E aí vai, este versículo destaca a fé e a perseverança de dois apóstolos que, mesmo em uma situação adversa, não se desesperaram, mas usaram o momento para adorar a Deus. Esse ato de louvor em meio ao sofrimento prepara o cenário para o milagre que aconteceria logo em seguida, quando um terremoto ocorrera, abrindo as portas da prisão e quebrando as correntes. Esse episódio é um significativo para mostrar como a fé de Paulo e Silas permanece firme independente da circunstância e também ilustra o poder de Deus em situação de aflito. O que é que estamos vivendo no momento? Uma inversão de valores, uma inversão de princípios. Nós não temos leis que funcionem mais, porque um ser determinou ser o dono da situação, e que eu já digo agora, no poder do Espírito Santo de Deus, no poder daquele sangue derramado na cruz, que o mal que está sobre esse homem caia por terra, o mal dele não prevalecerá, só pelo fato de que Deus é maior. Deus é Deus.
Quem é o mal? Qual o mal em cima de qualquer situação que vencerá o poder de Deus? Nenhum. Então já declaro nesse momento que ele e os dele declaro libertação, que a cegueira espiritual caia por terra, porque, irmãos, um dia eu fui cega e hoje eu enxergo. Então, antigamente havia coisas que pela minha boca eu proferia e proferia o mal sobre outras pessoas, por simplesmente ter uma raivinha, né? Mas Deus, quando tira a nossa cegueira, a gente sabe de onde vem o conflito, quem foi que fez aquilo acontecer, e a gente tem a consciência que ele já é um derrotado sobre nossas vidas, porque estamos num novo momento, somos novas criaturas, somos filhos. E num posicionamento de filho, eu já sei que todo mal não prevalecerá sobre minha vida, nem sobre a sua. Tenha essa consciência, certo? Então, Paulo e Silas, no meio da prisão, acorrentado, sentindo dor, preferiu não ouvir, não sentir a situação, orar e adorar ao Senhor, porque a vitória para eles já era certa. Eles já sabiam que Deus já tinha decretado a vitória deles. Isso é fé. Aí vem esse episódio. Não, essa parte eu já li. Vamos lá. Eu trouxe outros exemplos que interligam de qualquer forma esse mesmo propósito, né? Daniel na cova dos leões. Daniel também foi lançado na cova dos leões por se recusar a adorar o rei em vez de Deus. Apesar do risco de morte, ele manteve sua fé, confiança em Deus, e Deus o protegeu, fechando as bocas dos leões. Imagina a situação. Aquele homem entrando ali, firme, forte, resistente, confiante de que ele tinha uma palavra. Ele entrou com uma palavra. Ele segurou a palavra de que Deus era com ele e que ele poderia confiar em Deus. E Deus fez um milagre. Honrou esse homem, porque ele era um homem justo, né? Como Paulo e Silas, que foram presos injustamente. Ai, que exemplo encaixante para o momento, né? Aí temos outros, os 3 amigos de Daniel na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram desafiados a se curvar diante de uma estátua do rei Nabucodonosor. Eles se recusaram e, como consequência, foram jogados em uma fornalha de fogo. Mas Deus os protegeu e eles saíram ilesos porque não desistiram de sua fé. Ainda tem um acréscimo aí. Não existiam 3, existiam 4. Onde o rei observou, queria saber quem era o 4º homem que estava ali dentro. E porque aqueles 3 não já tinham tomado um fim. E ele manda alguns para ver, se aproximar. E ainda fora da distância alcançada para a porta, eles já foram aniquilados. Então, Deus é Deus, Deus prevalece, Ele tem o poder e ninguém está acima dele. E aí eu tenho o exemplo de Jesus e os discípulos no barco, Mateus 8, 23 a 27. Durante uma tempestade no mar, Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque Jesus queria mostrar o descanso no meio do conflito, né, da situação. Então, os discípulos ficaram com medo quando acordaram Jesus. Ele respondeu à tempestade e acalmou.
Mesmo em meio do perigo, Jesus mostrou que a fé nele é mais forte do que qualquer tempestade. Esses exemplos mostram que mesmo nas piores situações, a fé em Deus e a confiança nele podem resultar em milagres e proteção. Eles ensinam que, como Paulo e Silas, podemos encontrar paz e força em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Eu falo tudo isso sobre a fé, mas precisa ser uma fé que você não só diga eu tenho fé, é fé de crer no impossível, é fé sem dúvida, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Tenho planos, pedir a Deus, pedir. Eu tenho fé que vai acontecer, mas em algum momento eu acho que não vai acontecer. Então, aquela fé, ela é ali, ó. Aquele trabalhar, ele é parado. Não que você perdeu, mas ele fica ali, esperando um tempo que você realmente deposite toda a confiança. E ali tudo vai ser liberado. Porque, segundo alguns que eu ouvi, quando acontece isso, que é liberado aqueles seus planos e sonhos, ele vem com juros e correção monetária. Então, amém que seja. Então, a história de Atos mostra Paulo e Silas orando e cantando louvores a Deus enquanto estava preso, demonstrando fé e confiança mesmo em meio ao sofrimento. Isso nos ensina que, independentemente das dificuldades, devemos manter nossa fé e foco em Deus, pois Ele pode transformar situações diversas em milagres. Outros exemplos, como Daniel na cova do leão e os 3 amigos na fornalha, e Jesus acalmando a tempestade, reforçam essa mensagem de que a fé em Deus traz força, proteção e milagre, mesmo nos momentos mais difíceis. Minha gente, existe uma pessoa e outras pessoas, no caso não só uma, várias, que estão numa situação aprisionadas, sem prova de crime, injustiçadas, sofrendo dores. Muitos já morreram. Por quê? Porque existe um homem que quer ser sobre Deus, maior que ele. Porque o que está escrito, ele está burlando. Mas você acredita mesmo que isso há de prevalecer? Você acredita que isso vai chegar a um fim da gente ver o povo sofrer e não ser libertado? Porque Deus um dia libertou os escravos. Deus um dia abriu o mar. E isso não está livre de acontecer hoje. Não sabemos como, nem quando, nem como vai ser, mas vai acontecer. Então nós devemos descansar nosso coração, nossos aflitos em Deus. Se for para ir para a rua, se for para protestar sobre tudo isso que está acontecendo, temos que nos posicionar de uma forma correta, que Paulo e Silas ensina a adorar e louvar a Deus. Nós temos um único mito, o Senhor. No dia que nós nos posicionarmos nesse mito, nesse Deus, que só Ele pode reverter o quadro e a situação para que o nome dele seja glorificado, porque existirá um milagre. Eu creio em Deus que existirá um milagre a partir do momento que muitos se posicionarem da forma correta. Observe que o carcereiro da prisão, ele pensou que num terremoto, no quebrar da prisão e das correntes, os presos teriam fugido. E ele tentou contra a própria vida, até que Paulo fez: pare, estamos aqui. Então, o justo, ele ainda ficou lá, mesmo com tudo derrubado, permaneceram lá porque eles eram justos. Eles sabiam que eles eram inocentes. Eles não tinham motivo de sair correndo. Se eles tivessem saído correndo, teriam sido perseguidos. E aquilo fez com que o carcereiro cresce no poder de Deus.
ao ponto de aceitar Deus como direção. E assim ele se salvou e salvou a sua família. Então existe propósito na vida do homem que é para uma salvação geral, uma alta salvação. A igreja vai se levantar, quer dizer, a igreja vai se levantar, não. Ela já está se levantando no meio do caos. Só que a gente não vê, a gente não para enxergar. Entendeu? Então, o mundo cansa, e quando o mundo cansa diante das injustiças e dores, é quando Deus, ele é chamado. É quando você recorre a Deus. Mas aí precisa haver o descanso, a confiança, a fé de que Deus é o Deus do milagre. Então já é certo que se aqueles que estão ali estão sofrendo a injustiça, Deus ele há de acabar com esse maligno, porque ele já é um derrotado. O inferno não prevalece. O Satanás já foi aniquilado naquela crucificação. Cristo deu a vida e isso não é nulo, não é em vão. Não é uma questão de não ter valor. Aquilo foi tudo. Aquilo foi o ponto crucial. Então, não devemos depositar a confiança em leis humanas, porque elas podem ser modificadas. Devemos confiar em Deus, no milagre, no poder de Deus. Deus está acima de tudo, não está abaixo de qualquer governante na terra. Mas Deus vai fazer. E aqueles que carregam a palavra, que estão na luta, mas lutando com gritos, com desespero, com inconformados com as coisas que estão acontecendo, homem de Deus, eu digo para tu agora, tu sabes quem é o Pai que te sustenta. Então move o teu povo. Tu fosse colocado nessa situação para tu levar o nome de Deus, então coloca o teu povo na posição correta. Move a igreja. Ora, faz a adoração, canta o louvor ao Senhor. Esse é o posicionamento correto. E aqueles que estão só ali, ó, aquelas vozes externas, elas não fazem mais, não acontece nada, só vai ser um murmurinho ali, um burburinhozinho, mas são derrotados em nome de Jesus, no nome do sangue do Cordeiro, no nome daquele que se crucificou por mim, por você. E para aquele que está provocando mal, eu declaro agora que o Espírito Santo de Deus ainda te alcançará, homem. Ele ainda vai te quebrar, ele ainda vai te mostrar o amor de Deus sobre tua vida. Porque se devemos orar pelos nossos inimigos, e por que nós vamos recusar e ser desobediente ao pedido do Senhor? Então eu declaro hoje que esse mal que está dentro de ti não prevalecerá. Tu vai ser libertada, a tua cegueira vai cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja tem que se levantar para orar pelos inimigos também. Então hoje, nesse momento, eu vou levantar a oração, mas eu vou levantar uma oração para todos que estão aqui, não só por aqueles, mas todos que de algum meio estão passando por algum conflito, alguma situação difícil, que não está vendo saída, mas creia que Deus é o último a dar a palavra. Ele é o Deus que ele vai te resgatar de qualquer situação. Então vamos orar em nome de Jesus. Vamos chamar o Espírito Santo de Deus mais uma vez, para que ele esteja aqui conosco. Que essa palavra ela seja fortalecida, que ela alcance, eu creio no nome do Senhor Jesus, que ela alcançará quem precisa ser alcançado. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, por aquela vida, Pai, que se sustentou até hoje, depois de tantos problemas. Sabemos, Senhor, que existe um propósito e vamos nos posicionar, Senhor, para que o milagre seja feito, não só ele, mas para aqueles que estão trancados na inocência, Senhor.
idosos que estão ali sem nenhuma condição de se manter, Pai. Tende misericórdia em nome de Jesus. Um dia, Senhor, Tu libertasse os escravos, mostrasse o Teu poder. Te pedimos, Senhor, mostra o Teu poder, que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Te peço, Senhor, pelos nossos governantes, Pai, que Tu mostres, Senhor, a verdade, o renovo, a água viva, a novidade de vida. Em nome de Jesus, Senhor, já declaro que todo mal seja derrotado hoje. Derrotado, Senhor, porque não tem poder sobre ti, Senhor. Nós somos teus filhos, Pai. E aquilo que precisar acontecer diante de tudo isso aconteça, vidas sejam salvas, Senhor. Vidas que vejam a Tua glória, Pai. Te peço, Senhor, por aqueles enfermos que se encontram aqui, Pai. Te peço pelas crianças que nesse período estão sendo mortas em vão, Senhor, de forma cruel. Te peço livramento, Senhor, para aqueles que estão nas ruas, que estão nos trânsitos. Te peço, Senhor, livramento, Senhor, daqueles que estão com fome, sede, em rua, sem teto. Te pedimos em nome de Jesus por essa humanidade que precisa de Ti, Senhor, precisa Te ver, precisa sentir o Teu amor, precisa conhecer esse amor, Senhor. Te peço, Senhor, por cada lar, que não falte um prato de comida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra seja edificante na vida de cada um que alcançar. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que Tu és o meu único e suficiente Salvador, que Tu és que rege a minha vida, que direciona, que me guia e que os outros que estão, Senhor, a Te conhecer hoje, ou já Te conhece, tenha a consciência de quem é filho em Cristo Jesus. Obrigada por tudo, obrigada pelo dia de hoje, pelos livramentos. Em nome de Jesus, Senhor, faz o Teu milagre. Amém. Então, minha gente, é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, tá? Um dia muito abençoado. Vocês não estão vendo o milagre, mas ele já está acontecendo. Eu creio nisso. Eu estou descansada nisso. Vamos orar por cada vida. Vamos orar por todos. É o movimento que devemos ter. E ligar hoje o som bem alto. Colocar aquele louvor, sabe? E gritar o louvor, porque todo maligno que existir sobre a tua vida, que queira te desorientar, ele seja levado em disparada para fora da tua casa, de onde tu estiver, em nome de Jesus. Eu acordei cedinho para trazer essa palavra, porque quando eu boto a palavra na cabeça, eu quase não durmo, minha gente, de tanta ansiedade, que eu quero botar logo para fora. Então agora, nesse momento, eu vou colocar o meu louvor, vou adiantar a minha casinha, vou sair para resolver problemas que Deus vai quebrar todo obstáculo existente. E eu quero apresentar meus planos para Ele e entregar hoje. São muitos, não são poucos não, e são grandes, porque eu não peço nada pequeno. Segundo a minha irmã, ela diz que eu nasci com o espírito de rico. Mas se eu sou filha de Jesus, pobre e derrotada é que eu não sou, né? E nem vivo na miséria, para a honra e glória dele. Então é isso. Vamos viver com o pensamento de que já somos vitoriosos e ricos em Jesus. Somos fortalecidos em nome de Jesus. Somos ricos, somos agraciados, entendeu? Imerecidamente, mas somos, porque ele escolheu isso, tá? Então, é o que eu desejo para vocês. Um beijo bem grande. Um coração e um fui.